todo o material que está ali, eu prometo apresentar numa próxima vez, para que todo mundo também tenha essa ideia do que é e de como é a transição planetária, né? Nós estamos vivendo hoje em dia muitas pessoas pensam que a gente está no ápice da transição planetária. Algumas pessoas acham que a gente está no início da transição planetária. E na verdade nós estamos do meio para o fim da transição planetária. Quando a gente pensa em transição, né, essa palavra é muito forte, transição, a gente pensa em mudança, a gente pensa em transformação, a gente pensa que transformação dentro do nosso vocabulário humano significa praticamente aquilo que a borboleta sofre como processo desde largata, né? Uma grande metamorfose, uma grande transformação. Mas a gente precisa, para entender a verdadeira transformação da transição planetária, a gente precisa de entender um pouco do livro dos Espíritos, aonde a gente estuda as leis morais. Nas leis morais do livro dos Espíritos, no terceiro livro, nas leis morais, no capítulo 8, nós vamos ter leis de progresso. Para a gente entender o que é o progresso, como ele funciona nos mundos. Na pergunta 783 do livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos: o aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? Porque até então, Kardec tinha como ideia aquilo que Jesus veio na nossa terra há 2000 anos atrás. Enfrentamos de 700 a 900 anos aí de idade de trevas, né? Idade média, aonde o catolicismo dominava, aonde ninguém sabia ler e escrever, aonde a gente conhecia o que conhecia através do que o outro nos dizia, e era assim a formação básica e grossa do conhecimento de todas as pessoas. E por aí, Kardec entendia que essa transformação, que essa modificação era devagar, né? Então, os Espíritos respondem para Kardec da seguinte forma: há o progresso regular e lento que resulta da força das coisas, da natureza e tudo mais. Mas quando um povo não avança rápido o suficiente, Deus lhe proporciona de tempos em tempos um abalo físico ou moral que o transforma. Então os Espíritos responderam assim para Kardec. Kardec põe a seguinte nota, né, de explicação: o homem não pode permanecer perpetuamente na ignorância. Dentro da lei do progresso, nós já entendemos que estamos, sim, para evoluir, para crescer, não podendo ficar parado aonde bem a gente quiser, onde bem a gente entender. Não será esse um caminho e nem isso está dentro da lei. O homem não percebe muitas vezes nessas comoções, senão a desordem, a confusão momentânea que atinge seus interesses materiais. Aquele que eleva seu pensamento acima da personalidade admira os desígnios da providência que do mal façam ressurgir o bem. É a tempestade que saneia a atmosfera após perturbá-la. Então aqui a gente vê que a transformação acontecerá. Para que a gente possa entender a nossa transformação nesse planeta, nós vamos remeter a nossa ideia a
uma história que nos é contada. A primeira vez que eu li sobre essa história foi num livro que se chama Os Exilados de Capela, de Edgar Armond. Eu ainda era muito nova, o assunto, na hora que eu olhei, eu falei, meu Deus, o que é isso? De onde que vem esse tipo de assunto? Eu acho que esse cara está com algum problema. Mas, na verdade, o assunto me interessou demais e comecei a aprofundar, a estudar, a procurar o verdadeiro fio da meada. Porque todas as vezes que a gente tiver dúvida, não vamos simplesmente negar, porque negar é o primeiro sentimento nosso. Eu não acredito. Isso não é real. Isso é fictício. Vamos pegar essa informação e investigar, correr atrás, descobrir, averiguar a fundo aquilo, porque é assim que a gente vai crescer, sem ficar esperando que o outro nos conte, e sim indo atrás da verdadeira informação, que de tanto procurar, uma hora a gente chega nela. E essa história em Capela começa da seguinte forma. Capela é uma estrela na constelação do Cocheiro. Eu tinha trago uma foto linda da constelação do Cocheiro, que é composta de 5 planetas, para mostrar onde que Capela é. E nessa constelação, esse planeta chegou a um ponto de desenvolvimento moral mais ou menos parecido com o da Terra, intelectual bem evoluído e tecnológico até mais evoluído do que a Terra hoje, pois lá já tinham as máquinas voadoras, eles já tinham transportes de objetos, de massa. E nisso tudo, esse planeta chegou a um ponto em que os governadores espirituais dele disseram: agora chegou a hora de crescer. Sabe, quando a gente nasce, passa a nossa infância, tem uma juventude, e na Terra, no Brasil, a gente costuma dizer: você fez 18 anos, meu filho, agora você completou a maioridade. Aquele planeta Capela, ele completou a sua maioridade. Dizendo por miúdos, ele chegou aos seus 18 anos. Quando isso acontece, toda essa circulação de população encarnada e desencarnada daquele globo, ela é chamada para um ajuste de contas. De que natureza? Da natureza moral de cada um de nós. A tecnologia já era muito avançada, os conhecimentos já eram muito avançados. Médicos dentro da área da medicina faziam milagres para aqueles que podiam pagar por estes milagres. Na área do desenvolvimento, os engenheiros construíam fabulosas obras e por aí ia esse planeta. Nesse momento em que o planeta recebe esse dia, eu vou chamar de dia, mas é uma fase de triagem, recebe-se e começa a separar aquilo que no Evangelho já nos ensinou como separação do joio e do trigo. A gente vai começar a ver que a história de Capela, ela vai começando a sincronizar com a história da Terra. Algumas pessoas que estavam em Capela já eram bem desenvolvidas intelectualmente, mas desenvolvidas intelectualmente não eram desenvolvidas moralmente. E essa distância entre aquilo que eu sei e aquilo que eu faço é a causa da maior derrocada de cada um de nós, porque saber nós já sabemos, e a população de Capela sabia, mas ainda várias partes dela ainda não colocava em prática.
não colocando em prática, se comprazendo do mal, e mesmo já sabendo que o mal era mal, que o bem era bom, e continuando, perseverando naquele comportamento, cada vez que esses espíritos iam desencarnando de acordo com a lei da justiça, da bondade e da ordem de Deus, todo soberano, essas pessoas paulatinamente foram sendo separadas. Da mesma forma que no nosso planeta, essa separação já começou antes mesmo da Segunda Guerra Mundial. Durante o período da Inquisição católica, aonde era feito as torturas, de onde saíram no nosso planeta ditados que a gente nem sabe do que se trata. Por exemplo, quando a gente diz assim: vá para o quinto dos infernos. Quem já ouviu essa expressão? E nós não sabemos de onde essa expressão deriva. Na Europa existiam fazendas durante a Inquisição, em que estas fazendas, principalmente em Portugal, Espanha, elas eram chamadas de quintas. Quem já ouviu falar Quinta da Boa Vista? A quinta é um formato de dizer uma fazenda. Então lá eram chamadas as quintas do inferno, porque lá aconteciam as torturas mais macabras da Inquisição Católica. E desde essa época, da época das quintas, é que já começou os primeiros espíritos que se compraziam extremamente no mal, já sem condição de encarnar no planeta Terra novamente. Começou-se a separação. O que eu chamo de condição, para que cada um de nós entenda, porque eu já falei várias vezes que cada um de nós é uma frequência daquilo que faz, daquilo que pensa, daquilo de como age na sua vida e de como reage às circunstâncias, correto? Então, quando eu falo condição, eu estou falando da nossa vibração espiritual, da vibração do arrependimento, de fazer uma coisa errada, de cair em si mesmo e falar: meu Deus, isso não foi legal. Reconhecimento, o entendimento: meu Deus, agora eu vou fazer diferente, eu quero melhorar, meu Deus, me ajuda a melhorar. E tudo isso traz para nós uma vibração diferente da vibração daquele outro ser que ainda puramente e extremamente se compraz do mal, não é? A gente pode ainda fazer algumas coisas erradas, mas estamos buscando, dentro da nossa pequena possibilidade, acertos. Então isso nos difere completamente dentro daquilo que eu chamo de condição. E esses espíritos em capela, que se compraziam do mal, já não tinham mais condição de habitar novos úteros dentro daquele planeta, porque o útero é a nossa porta de entrada da reencarnação, não é? E se essa mãe evolui, e se uma sociedade evolui, se todas as pessoas vão evoluindo, os seus corpos vão evoluindo, suas frequências vão se modificando, e aí não acontece mais o reencarne daquele tipo de espíritos, em primeiro lugar, pela falta de frequência, de afinidade. Um filho, para entrar dentro do nosso útero, alguma frequência de afinidade ele tem conosco, não é? O que foi o útero de Maria de Nazaré para suportar a frequência gigantesca de nosso Senhor Jesus Cristo? Já foi uma frequência abaixada durante um período de mais de 1 milênio para que ele conseguisse, e foi um útero escolhido de um ser que não era criado autóctone dentro do nosso
nosso planeta. Maria vem de Sírios, um planeta altamente evoluído, altamente iluminado, com aquela missão. Então, essa condição já não tinha mais em Capela. Não tendo essa condição em Capela, o que se faz com todas essas pessoas que agora nós vamos dar o nome de exilados? Para um exilado, ele será perdido para Deus? Um exilado será condenado ao fogo do inferno eterno? Esse não seria nosso Deus, nosso Senhor. Porque o nosso Deus, o Senhor da vida, que rege o universo, Ele rege o universo através de duas forças: a justiça e a bondade. E regendo o universo, Ele daria novas oportunidades até aos espíritos mais decaídos de uma face de um planeta. Mas, de acordo com a bondade, é dada para esses espíritos uma nova oportunidade. De acordo com a justiça, eles poderiam continuar ali, atrapalhando aqueles que queriam sinceramente se melhorar? Isso seria justo? Ah, mas eles se comprazem do mal, vamos deixá-los juntos com aqueles que já fazem a reforma íntima dentro de si, o processo, a vontade, a luta de se melhorar. Seria justo? Seria justo eles continuarem juntos? Ali não há justiça. A justiça é que eles sejam levados para um lugar do qual eles mesmos criaram em torno de si a frequência, a vibração, a condição que a gente disse desde o início. Isso é justiça de Deus? A cada um segundo suas obras, não é? Então ali está a justiça de Deus. Foram todos enviados, 1/3 da população de Capela, juntaram-se e receberam a visita inenarrável do Cristo Jesus, que lá foi e fez, sob a cabeça de todos eles, a promessa de que os traria, sim, para um planeta de condições materiais inferiores, mas que sim, também dentro da lei da bondade, olharia e cuidaria de todos, sem que nenhum espírito se perdesse, nenhuma ovelhinha se perdesse. E assim eles, já falidos espiritualmente, para a Capela, naquele momento, abrem mão do seu planeta e recebem essa oportunidade bendita de fazer a transição planetária daquele planeta que tanto já tinha desenvolvido tecnologia, tanto já tinha desenvolvido em conhecimento, em entendimento. E agora eles perderiam todo esse paraíso e iriam ser transportados para um planeta em que até a gravidade agiria de forma mais densa e pesada do que a gravidade de Capela. Tudo isso para eles seria apenas martírio, seria tristeza, para alguns solidão, se uma grande leva de espíritos que já poderiam ficar em Capela, sim, pelo seu merecimento, pela sua condição, pelo seu nível espiritual, não tivessem, através de uma linda missão de amor e renúncia, sacrifício, vindo à Terra junto com aqueles que foram os degradados. Ali eles fizeram o início de uma civilização. Ali eles foram separados em classes, os capelinos. A primeira classe, os arianos, na Europa. A segunda classe, os egípcios. A terceira classe, os hindus. A quarta classe, os africanos.
classe a parte das pessoas que encarnou na América. E dali eles migraram, eles se movimentaram, eles se uniram, eles se fundiram, trocaram raças, desenvolveram os tempos. Algumas civilizações carregaram dentro de si a saudade profunda de Capela. Algumas lembranças inconscientes da nave que os transportou, sendo em formato piramidal, os egípcios, que das 5 linhas de raças que veio de Capela eram os mais voltados à religiosidade, criaram monumentos que os lembrassem das naves que fizeram com eles o exílio. Então, dentro de todo esse desenvolvimento, Capela lá teve um salto de crescimento moral, se transformando num planeta de regeneração. Continuou sua caminhada, enquanto aqui na Terra, que era um planeta primitivo, repleto de pessoas que eram espíritos criados, simples, ignorantes, ainda nas suas primeiras reencarnações, foram conduzidos e cruzados com uma raça que chegou já com uma condição intelectual muito maior, transformando, criando, trazendo uma engenharia onde não tinha, né? Vamos fazer uma ponte, vamos represar esse rio, vamos construir, enfim, as nossas solidificações. E essa civilização, ela trouxe um progresso. De certa forma, ela trouxe também a violência. Pois os autóctones desenvolviam bem vagarosamente, como nos dizia Kardec, mas eram pacíficos. Entre uma tribo e outra, o máximo que eles faziam era gritar. Quem fizesse a careta maior para o outro, eles não atacavam. Ganhava a luta, né? A disputa por aquele pasto. Mas estes autóctones tiveram esse encontro com essa civilização que trouxe enraizada dentro dos seus corações a violência. E a primeira pessoa no planeta foi morta nesse sentido, de disputas, de brigas. Mas assim Deus quis que, trazendo coisas negativas, eles também trouxeram o grande desenvolvimento para aquela raça primitiva que ali habitava o planeta. E o planeta Terra desenvolveu, cresceu, teve seus momentos de ápice, aonde nosso Senhor Jesus, em carne e osso, veio e nos trouxe tudo aquilo que Ele disse e chamou de lei. Eu não vim derrogar a lei, eu vim esclarecê-la, modificá-la, transformá-la, dizendo para todos que amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, resume tudo aquilo que vocês aprenderam até então. E dali um grande passo foi dado dentro dos nossos corações como humanidade. Dali evoluiu-se, cresceu, apareceu dentro de cada um de nós uma centelha. Dali o mal quis englobar tudo isso que a gente considerou de bem. Dali a Igreja Católica tomou um pouco esse poder de tudo aquilo que o Mestre nos disse, escondeu aquilo que não convinha a eles, mostrou o que convinha a eles, criou leis e regras absurdas, né, ao ponto da gente ter no nosso planeta as vergonhosas cruzadas, no século de 1100, 1139, vergonhas para a nossa humanidade, que levantou espada contra o irmão em nome do Cristo. Mas, por isso e nem por isso, estamos nesse planeta
de cabeça baixa, continuamos, fomos aprendendo, fomos desenvolvendo, aos poucos fomos tomando consciência da nossa individualidade, pois pensávamos como aldeia, pensávamos num coletivo, sem um esclarecimento maior. Vem a imprensa, que eu sempre acho que no ano de 1500, quando Gutenberg inventou a imprensa, nós tivemos um salto gigantesco de evolução, pois não era mais apenas a informação falada que chegava às outras pessoas, uma informação corria o mundo dentro de um papel. Antigamente, escrito, existiam alguns livros que alguns sabiam ler. Então isso era um domínio de poucos e o poder era exercido assim. Cresceu-se dentro dos corações a curiosidade, a vontade de ler, o aprendizado. E dali eu posso dizer que por volta de 1700, depois do protestantismo, começa sim uma nova era no nosso planeta, chamada de iluminismo, quando vem grandes autores e trazem músicas sensacionais, e vem Mozart, e vem Chopin, e vem Beethoven, e vem Strauss e Tchaikovsky, e vem grandes, todos juntos numa mesma fase. Para quê? Para despertar uma humanidade, né? Vem todos esses da música, e vem Monet, e vem todos os pintores, vem os grandes artistas, vem grandes escultores. Para quê? Para aguçar o belo e o bom. Porque antigamente pintura era só feita de igreja e pintura sacra. Começou-se a pintar no iluminismo natureza, vida, pessoas, luz, flores, paisagens. É a nossa revolução. É o grande boom, o primeiro salto estalar das nossas consciências. E dali, desse iluminismo, o que parte o ser humano? Para uma revolução industrial, gente, aonde já não se aceitava trabalhar como antigamente. Começa-se a criar padrões, construções, confecções. E eu estou remetendo a isso porque história é vida. A gente precisa de saber de onde a gente veio, de como a gente chegou até aqui, para daqui a gente poder caminhar. A gente precisa de saber olhar para trás, para a gente poder olhar para frente, com os pés no chão concreto, entendendo o que está acontecendo, numa história completa de entendimento. E ali começou-se a toda aquela Inquisição perder força diante de um ser humano que crescia para outros valores. Vem a Revolução Francesa, que marca de novo a humanidade com pessoas que pela primeira vez pensaram em igualdade, em fraternidade. E isso é sensacional. Liberdade, igualdade, fraternidade são as primeiras vezes que essas três palavras são gritadas aos quatro ventos em busca de quê? De solução dentro das nossas questões humanas. E dali vamos dando saltos de desenvolvimento. Kardec, a minha água está aqui. Kardec chega quando a igreja perdeu a força, quando esse pensamento estava solidificado numa Europa mais intelectualizada, e faz o quê? Traz o Consolador prometido, que era aquele que viria restabelecer todas as coisas. E estas todas coisas são a palavra do Cristo no seu evangelho mais redivivo, naquilo que era origem. Não é milagre, não é predição, não é falar o que Jesus fez, mas é trazer para cada um de nós as lições morais que o Mestre praticou de uma manjedoura até a cruz. E dali a gente cresce. 150 anos tem esse processo em que nós estamos tendo esse desabrochar, essa grande oportunidade de, como nos diz
diz o Evangelho de sermos os últimos na construção desse trabalho maravilhoso, os trabalhadores da última hora. São aqueles que trabalham em quê? No acabamento, não é? Porque muitos vieram e se sacrificaram no processo, fazendo a base, fazendo as paredes, levantando os alicerces desta construção que se chama sociedade planetária. Este planeta que hoje nós habitamos, estamos agora trabalhando nos acabamentos. A parte fina, a parte sofisticada de uma casa são os acabamentos, não são? Aonde a gente precisa de pensar, aonde a gente põe requinte, delicadeza, desenvolvimento. E dali nós nos encontramos neste momento exato, como capela foi encontrada naqueles momentos em que ela teve as suas separações de joio e trigo. E aí nós nos perguntamos, como será essa transformação? Ela já está acontecendo. Algum de nós pensa que a Segunda Grande Guerra Mundial e a Primeira Grande Guerra Mundial foram para o nosso planeta grandes filtros de limpeza, de regeneração, de sacrifício e sofrimento, pelos quais muitas almas conseguiram remissão, conseguiram se redimir, passando aqueles processos infames de holocausto, nos quais eles conseguiram limpar karmas pesados e dolorosos. Porque hoje nós, aqui como sociedade, em um país como o Brasil, nós, graças a Deus, nessa encarnação, nós não sabemos o que é uma guerra. Louvado seja Deus por isso, porque nós, às vezes, nos falta o conhecimento dessa dor profunda. Às vezes não entendemos o que é um refugiado. Às vezes não entendemos a beleza de levantar sem nenhum bombardeio, levar os nossos filhos para a escola, irmos trabalhar na certeza de que ao fim do dia retornaremos intactos para os nossos lares e que também nossos lares estarão ali quando retornarmos sem terem sido bombardeados. Graças a Deus, nós não conhecemos isso nessa encarnação. É uma junção de pessoas nesse país, de acordo com o livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que é uma obra inenarrável, uma síntese sensacional de Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier, na qual ele nos diz que o espírito de Ismael, já um pouco triste e decepcionado pela forma pela qual esse país aqui estava sendo colonizado, estão escravizando os índios. Os jesuítas não estão dando conta de fazer o processo. A terra tão rica está sendo tão explorada. E nisso, nessa queixa, ele pede a Jesus uma solução. Nosso mestre bondoso e amoroso, no livro, olha com muito amor e carinho para Ismael e fala com ele assim: querido Ismael, eu tenho em um reduto do umbral milhões de pessoas que faliram completamente na escravidão, na Inquisição e nas cruzadas. Pessoas que cometeram crimes hediondos e que hoje urram por uma oportunidade de reencarnação. Eu gostaria que você recebesse a todos eles com os braços abertos dentro desta nação, que é a nação que eu replantei o Evangelho. E ali Ismael devia ter aberto o olhinho e falado: se as coisas já estavam ruins com a colonização, do jeito que está acontecendo, o mestre me pede que eu abrace a grandes falanges
de fracassos e perdidos, e ele, com aquele sentimento, abre os olhos e diz: sim, né, mestre? Como eu vou negar isso? Sendo essa pátria, este lugar que hoje nós, que talvez éramos essa falange daqueles decaídos que cometeram as maiores atrocidades do nosso planeta, mas que nem por isso receberam às costas do mestre, receberam a oportunidade bendita de nascer aqui, de expiar aqui, de vencer a si mesmo, de sublimar tudo aquilo que cada um de nós teve dentro de si como proposta íntima. É fácil nascer no Brasil? Não é. Cada um de nós escolhido a dedo para nascer aqui. E cada um de nós cansado das guerras, das infâmias do nosso passado, recebemos esta oportunidade bendita de sermos, sim, este trabalhador arrependido de última hora, que vem abençoado misericordiosamente com o esquecimento do passado, abençoado porque o esquecimento é bênção, e tem essa oportunidade de enfrentar a transição planetária num dos países em que mais se estuda, mais se fala sobre a transição, em que ela está mais clara e dita em todas as religiões, cada uma chamando a transição planetária por um nome diferente: fim dos tempos, apocalipse, New Age, nova era, a era de Aquários. Quem é que já ouviu outros nomes para o próprio processo da transição planetária? Data limite. Data limite, porque ele tem todos esses nomes. E falando em data limite, que eu gosto muito porque acredito. Por que acredito? Porque foi trazida para nós por Chico Xavier. Em 1973, nenhum de nós assistiu ao vivo não, tá, gente? Porque nós somos muito novinhos. Em 1973, Chico Xavier foi convidado para participar de um programa na televisão que se chamava Pinga Fogo. Esse Pinga Fogo, na época, ele entrevistava muitas pessoas, muitas personalidades da época. E Chico Xavier foi sabatinado por um pastor evangélico, por um bispo da Igreja Universal. Ele foi sabatinado por um padre católico e fez-se ali uma reunião ecumênica, sabe? Em que pessoas com muito respeito e muita educação faziam perguntas a Chico e ele respondia. Chico Xavier, no livro Pinga Fogo, que eu tenho e adoro, porque conta os pedacinhos daquilo que Chico pensava, né? Antes de realizar o programa. Chico morrendo de medo e dizia: meu Deus do céu, o que eu vou lá fazer? Aquele jeitinho dele. Como é que eu vou falar? E durante o programa inteiro, ele é praticamente sustentado pelo Espírito de Emmanuel, que muitas vezes fala pela boca de Chico através da intuição, dando suporte emocional para ele, que teve um pouco de medo de falar em cadeia nacional, naquela magnitude, né, gente? Mas tudo era necessário. Por que era necessário que Chico Xavier falasse em cadeia nacional, tendo o programa dele sido reprisado e tendo batido recorde de audiência em todo o país? Porque a espiritualidade queria que aquela mensagem chegasse nos 4 cantos, o mais longe possível, para que cada um de nós fosse avisado dela. E no Pinga Fogo, Chico Xavier faz muitas revelações sobre a transição planetária. Ele já dizia da seguinte forma: farão colônias na Lua.
o ser humano vai desenvolver tecnologia suficiente para chegar até a Lua e desenvolver colônias. Um questionador perguntou: como, Chico? Ele falou: quando acontecer a descoberta da água na Lua. Aí, isso em 1973. Hoje em dia, qualquer um pode entrar no site da NASA e buscar informações sobre as descobertas de água no subsolo da Lua. Fato concreto já que a ciência já achou, ok? Chico Xavier falou mais que aprenderíamos a trabalhar o azoto, o hidrogênio e o oxigênio para fazermos plantações e fazendas na Lua. Então hoje os cientistas estão começando a desenvolver todos esses projetos de metamorfose desses elementos químicos. Outra coisa que Chico nos disse. Chico nos disse que chegaria um dia, dentro de uma marcação de tempo, em que a humanidade desenvolveu ao ponto em que o primeiro ser humano pisou na Lua. A primeira exploração fora do nosso planeta de um satélite, planetas e etc. Então a primeira exploração foi essa que aconteceu no dia 29 de julho de 1969, quando Louis Armstrong pisou, falou tudo aquilo que falou, né? Olha, a Terra é azul, pororô, parará. Então, 29 de julho de 1969. E aí, vai ser agora. E aí, aconteceu-se uma reunião de cristos planetários, que está na capa de um livro que eu trouxe também a imagem, mas que faz parte dessa trilogia aqui, de Samuel Gomes, ditado pelo espírito de André Luiz, que eu gosto muito, pois chama Futuro Espiritual da Terra. Esse livro é uma trilogia que se chama Futuro Espiritual da Terra, Checkmate nas Sombras e A Decisão, aonde A Decisão conta a história narrada por Chico Xavier, desse encontro de cristos planetários que se juntaram e mais ou menos disseram assim: bem, o ser humano aprendeu a mexer com as energias nucleares, tanto que derrubou bombas em Hiroshima e Nagasaki. E agora ele marcou o segundo ponto de desenvolvimento espiritual, saindo do seu planeta e indo até o seu próprio satélite. Jesus Cristo, o que faremos daqui para frente? Ele não alcançou um desenvolvimento moral digno, suficiente para o seu desenvolvimento, para a regeneração. O que vamos fazer? E o Cristo nos diz, naquele momento, junto com os outros cristos planetários do nosso sistema solar: aqui, algumas pessoas não poderão continuar, mas eu quero dar uma carta moratória de 50 anos, para que estes seres humanos não entrem mais em guerra, que eles mostrem que os próximos 50 anos, em que o ser humano receber um boom de desenvolvimento tecnológico, que será trazido para o planeta pelos espíritos superiores. O que aconteceu nos últimos 50 anos em relação à tecnologia, gente? Nosso planeta explodiu, não explodiu? De uma simples telefonista trocando os plugs, nós fomos para a telefonia celular, que é um mundo hoje em dia dentro de um aparelho minúsculo, correto? Então isso para nós é um marco de desenvolvimento tecnológico, e eu nem estou citando raio laser, tomografia computadorizada, ressonância magnética, vacinas, descoberta de coquetéis para doenças pesadas como HIV, curas de tratamentos de câncer, curas de milhares de doenças que aconteceram nesses últimos 50 anos, né? Clone, investigação do nosso DNA e etc. Então, os últimos 50 anos, parece que a humanidade estava desenvolvendo assim, não é? Olha, e de repente
isso, não foi? Em matéria de tecnologia? Porque o Cristo trabalhou em todas essas situações, em cada uma delas, para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso crescimento. Mas, mesmo assim, 1/3 dessa população que habita este órgão, 1/3, sendo 9 bilhões encarnados, 27 bilhões desencarnados que habitam o planeta Terra hoje, porque para cada encarnado que nós temos, existe 3 desencarnados na erraticidade. Vamos fazer essa conta aí, para a gente descobrir que nosso planeta, em todas as suas camadas, abismo, umbral, terra, planos espirituais elevados, 7 camadas de desenvolvimento de planos superiores, aquilo que Paulo de Tarso no Evangelho chama de 7º céu, sabe? Todas essas camadas juntos formamos mais ou menos uma comunidade de 36 bilhões de pessoas. E ali, 1/3 delas ainda se compraz no mal. Mesmo perante todo esse desenvolvimento, mesmo perante todo este crescimento, alguns ainda se comprazem com a corrupção, com a tristeza, de se enriquecer perante a pobreza do próximo, alguns com a escravidão velada. Porque a gente diz assim, não tem mais escravidão no planeta Terra. Tem sim, velada. Tem sim, pessoas que trabalham 18 horas por dia, pessoas que estão presas em tecelagens, de todas as formas, em vários lugares, em carvoarias, trabalho infantil, e por aí, uma gigantesca onda de iniquidades, que cada um de nós sabe muito bem. Porque perto destes minutos de luz que nós enfrentamos hoje, minutos de luz que eu digo, é esse raiar de entendimento do espiritismo, da tecnologia, da nossa razão, do nosso crescimento espiritual. Perto destes minutos de luz, cada um de nós ainda carrega séculos de trevas dentro de si. O que será então o ponto facultativo que vai diferenciar aqueles que, como em Capela, foram exilados em relação ao planeta Terra hoje, que serão exilados e que já estão sendo separados na face escura da lua? O que será o fator determinante para estas pessoas? E eu digo que no planeta regenerado, que no pinga-fogo, nosso querido Emmanuel dizia que a Terra já poderia ser considerada um planeta regenerado a partir do ano de 2052, mais ou menos, né? De acordo com o nosso livre-arbítrio. Nós temos a entender o que vai ser a separação para a nossa condição. Retorno à palavra condição, porque nós já entendemos o que é a palavra condição. Nós já entendemos, e eu repito, que condição de permanecer no planeta para viver a regeneração será o conjunto de tudo aquilo que eu penso, de tudo aquilo que eu desejo, aonde eu coloco o tesouro do meu coração, a minha vontade sincera comigo mesmo de melhorar, de perdoar o próximo, de refazer, de voltar em humildade dentro de mim. E isso tudo, no Evangelho Cristo dizia que as labaredas de fogo já estariam marcadas sobre as nossas cabeças. O que o Cristo queria dizer com isso? Que cada um de nós emite um padrão, uma frequência espiritual. E o que vai nos separar é a frequência. Serão os úteros que vão evoluir como Capela. Serão as pessoas que ainda, renegando o bem, não desejando crescer, desejando a preguiça, o orgulho,
de habitar estes úteros renovados. E ali as portas da reencarnação serão fechadas para eles. Como no Evangelho, será o dia de gritar: Senhor, Senhor. Não é assim que o Mestre já nos precavia desde sua estadia aqui? Que aqueles que gritavam Senhor, Senhor, mas que não praticavam aquilo que ele tinha ensinado, ele dizia: afasta de mim, você que pratica iniquidade, que fala de mim da boca para fora, mas que tem o coração cheio ainda de fel. Estes são os posicionamentos mais determinantes que vão mostrar, sim, quem permanecerá no planeta de regeneração e quem será levado para o planeta primitivo, que em pouco tempo, como diz Chico Xavier, passará próximo à sua órbita de nosso planeta. Dentro de todas essas transformações, de dentro do planeta para fora, eu gostaria de citar uma grande transformação que está acontecendo de fora para dentro. Existe nas galáxias próximas ao nosso sistema um planeta chamado Alcíone. Este planeta habita os seres mais crísticos, puros, iluminados que a nossa mente consegue imaginar. Porque eles são mais puros do que nós conseguimos imaginar, então eu vou dizer que eles são Cristos. Este planeta se concentra no centro de toda a órbita de um conjunto de galáxias nos quais a Terra está inserida. Durante um tempo, este planeta produz um cinturão de fótons gigantesco que demora anos e anos, milhares, milhões de anos-luz para percorrer o espaço. Enquanto esse cinturão de fótons foi se desenvolvendo, o nosso planetinha Terra vinha passando por uma era de trevas, aonde ele ainda não era banhado por este cinturão de fótons. O dia em que estas energias entraram em nossa órbita foi o dia 22 de dezembro de 2012, aonde muitas pessoas consideravam ser o fim do mundo. E não era nada mais, nada menos do que o encontro do nosso planeta com os primeiros raios deste grande cinturão de energia. Essas energias, derivadas do amor, da compreensão, da pureza mais rica de todos os moradores daquele planeta Alcíone, elas caem sobre nosso planeta hoje como luzes, como uma espécie de radiação, para que cada um de nós possa entender no nosso português pobre. E estas radiações estão sendo derramadas profundamente dentro dos nossos corpos físicos e dentro dos nossos corpos espirituais. Neste derramamento, o nosso padrão vibratório está se modificando. Estamos ficando confusos, estamos cansados como nunca estivemos, estamos perturbados dentro do nosso coração como nunca se sentiu assim. Não sabemos explicar o porquê, porque estas energias vindas de Alcíone estão fazendo transformações nos átomos e nas moléculas dos nossos corpos perispirituais. Essas modificações que nós nunca sofremos antes, nunca, são para nós novidade, são para os médiums, às vezes dor, sofrimento
iluminação, de contato com o mundo espiritual, se cada um médium tinha uma anteninha parabólica deste tamanhozinho, estas energias estão potencializando cada vez mais as energias do bem, do amor e da paz. Algumas pessoas que não sintonizam com estas energias estão adoecendo profundamente, estão, infelizmente, se suicidando em massa, pela confusão mental que elas estão enfrentando e não estão entendendo o que está acontecendo. Esse cansaço, um dia que parece não ter mais 24 horas, um dia que parece ter 50 horas, 60 horas, até a hora em que nós vamos nos deitar novamente. No meio disso tudo, um planeta que tinha um eixo a 27 graus e que está sendo abalado por movimentos sísmicos. Um planeta que está tendo novamente o seu eixo voltado para a posição vertical. Só para termos uma ideia, na tsunami de 2005, que arrasou toda a área de Tailândia, Nova Zelândia, quem lembra dele? Aquele terremoto, aquele maremoto, aquela tsunami gigantesca, moveu o nosso planeta do ângulo de 27 graus para 25. Só aquela tsunami. E os outros abalos que estão acontecendo estão delicadamente movimentando nossa órbita. E tudo isso junto acontecendo está causando o que hoje nós chamamos de transição planetária. O dia de hoje é este. É o dia do acordar. É o mês da data limite. É o tempo de nos precavermos. É o tempo da total vigilância e oração sobre cada pensamento da nossa cabeça, sobre cada sentimento do nosso coração. É o tempo da libertação, porque o dia da vitória, da luz contra as trevas, já chegou. Essa humanidade venceu. Já foi aprovado para e pelos Cristos daquela reunião há 50 anos atrás, a vitória e finalmente a entrada do planeta Terra na condição de planeta de maioridade. Em torno de nós, nossos amigos, ainda chamados por alguns de extraterrestres, ETs, não é assim que algumas pessoas chamam? E são nada mais, nada menos do que espíritos encarnados de outros planetas que aqui trabalham pela proteção deste planeta que ainda não tinha maturidade para se proteger, que trabalham aqui no desenvolvimento de peças genéticas, fazendo modificações genéticas para aprimoramento de raça, trabalham aqui no nosso planeta sobre falanges crísticas, esperando as ordens do Cristo, para um dia, não sabemos quando, se manifestarem ostensivamente, se mostrarem como irmãos que trazem, como os capelinos trouxeram para a Terra, o boom do desenvolvimento. E desta vez, aqueles que aqui puderem ficar, vão receber a bênção do planeta regenerado. De um dia para o outro, gente? Não. Através da construção do bem, do amor e da paz aqui, que começará dentro de nós para fora. Hoje eu recebi uma mensagem que tem tudo a ver com isso, e eu sinto muito de ligar meu telefone aqui, mas eu queria, do fundo do coração, trazer essa mensagem hoje como finalização de tudo aquilo que foi dito aqui hoje.
e diz assim: mês de julho será o marco da grande passagem, a grande transição planetária das sombras para a luz. A data limite está próxima, mas ela já foi vencida. Não se preocupem, pois a luz já venceu e Cristo é o rei dessa grande luz, que começará a comandar do reino de cima para o reino de baixo, onde vocês estão. Cristo é o sol espiritual que ilumina este planeta. Veio aqui para trazer o padrão maior da verdade. E agora estamos prontos, em privilégio, para nos encontrarmos com Ele outra vez. Não em carne e osso, porque seu corpo não é mais assim, mas sim em luz pura, branca e dourada. Ele é amor puro e está avançando a passos largos para assumir o trono deste plano como o grande faraó da terra. Graças às forças dos anciões gentis que estão ao seu lado, sua equipe de guardas, de Arcanjo Miguel e seus flamejantes guerreiros, Saint Germain, Serafins Beis, Maria e José. As sombras estão finalmente de partida. É verdade que não desistirão facilmente, mas aqui, neste plano, saibam, não jaz mais o maligno, mas sim a força de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que veio como filho de José, sob nome de batismo da antiga Belém, na Judeia. Orem e vigiem seus pensamentos e ações neste mês de julho, pois será um período de grandes provas para o planeta, para os países, para as famílias e para você intimamente. As sombras vão trabalhar através dos seus egos, das suas mentes mimadas, preguiçosas, tementes dos males deste mundo. Eles vão jogar vocês para o passado, para desestimular vossos presentes, para fazer vocês acreditarem que suas vidas não são boas, que está tudo errado, que vocês estão ficando velhos, doentes, desinteressantes e sem graça, e que vocês estão fracassando em suas vidas e em seus trabalhos e em seus relacionamentos, e os outros sim, estes estão bem melhores que você, e por este motivo você já pode desistir da sua vida, pois no fundo ela realmente não vale nada. Estes são as linhas de pensamentos que estão tentando nos derrubar. Portanto, atenção, não joguem seus sonhos e suas vidas fora, não joguem suas pérolas aos porcos, não lancem suas mentes para o passado, a não ser que seja para lembrar de coisas boas, mas por favor, valorizem o agora, pois o agora é o mais importante. Suas vidas são fontes de gratidão. Nunca se esqueçam disso. Não se deixem levar pela ingratidão, pela descrença e pela reclamação. Este plano está predestinado nos anais do tempo para ser um plano de luz, pois este planeta também faz parte do reino de Órion, o reino dos céus, dito muitas vezes pelo Salvador do nosso mundo. Então, meus amigos, esqueçam as preocupações e abençoem suas vidas. Agradeça por ela, mesmo que esteja em volta, temporariamente por algumas dificuldades e medos. Não dê força para isso, pois tudo é passageiro. São provas que no fundo lhe deixarão cada dia mais forte e corajoso. Creia nisso, pois confirmarás tudo quando estiver num futuro próximo, olhando pelo retrovisor de sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado em nossa vida. Que cada um de nós agora possa elevar o seu padrão vibratório numa oração ao Mestre Jesus, elevando todos nós juntos
aquela oração que o Mestre nos ensinou e que trouxe para a nossa vida, Jesus, gratidão, ensinamento, força e luz. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, Senhor. Pois vós é o reino,